Senhor, amém? Amém. Pode sentar. O Senhor já recebeu toda a reverência. Nós estamos tendo uma campanha nas quartas-feiras. Campanha de orar por aqueles que a gente quer que venha para a presença do Senhor, né? E como nas quartas-feiras está tendo pastores convidados para pregar, o Senhor me deu uma palavra em relação à oração. Só que eu só estou pregando dia de domingo e eu vou pregar hoje sobre a oração. O Senhor me deu um tema: oração inteligente. Porque o povo de Deus tem uma arma poderosa nas mãos, mas não usa. Que arma é essa? A oração. O povo tem uma arma que pode mover montanhas, que pode fazer milagres, mas não usa. E aqueles que usam, ainda usa de forma errada. Usa de qualquer jeito. Algo tão precioso que Deus nos entregou. Os discípulos nunca pediram nada a Jesus, nunca. Mas eles pediram uma coisa. O que foi que os discípulos pediram a Jesus? Ensinar eles a orar. Mestre, nos ensina a orar. Porque eles sabiam que com a oração eles poderiam todas as coisas. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Não adianta nada se Deus chegasse para mim e falasse: meu filho, o que é que tu queres? O que tu pedir eu te dou. E eu dissesse: eu quero um carro. Com o tempo o carro vai-se embora. Todas as coisas materiais vão-se embora com o tempo. Mas se você pedir para aprender uma oração genuína que chegue até o Senhor, que Deus possa responder, aí é diferente. Porque não é qualquer oração que chega até Deus. Não. Não é qualquer oração. Em Tiago 4,3, grava aí, ó, na tua mente. Tiago 4,3 diz assim, ó: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O que é que significa isso? A gente pede mal, a gente ora mal, por isso que a gente não recebe. E quando a gente ora, a gente só lembra da gente. A gente só ora para os nossos próprios deleites. Só ora em nosso favor. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Somos verdadeiros crentes pidão. Eita Deus. A partir do momento que a gente começar a mudar a nossa oração e olhar para o próximo, olhar para a necessidade daquele que está do teu lado, aí tu vai ver uma diferença nas respostas de Deus. Glória. O que é que a gente precisa para ter uma oração genuína que chegue até Deus? Oração cumprida. Essa oração precisa ser acompanhada de alguma coisa. Que coisa é essa? De sabedoria. Uma oração acompanhada de sabedoria, ela fica completa. Porque a sabedoria, ela é algo que é precioso. Lá em Provérbios fala muito sobre sabedoria. Você acha que sabedoria é inteligência? Quem acha que sabedoria e inteligência é a mesma coisa? Levanta a mão. Não. Vou te explicar a diferença. A gente pensa que a diferença é pouco, mas a diferença é muita, viu? De sabedoria para inteligência. Inteligência é isso aqui, ó. O crente, ele se mete em algo que ele vai ficar em apuros, que ele vai ficar numa situação ruim. Só que com a inteligência dele, ele vai sair dessa situação ruim, porque ele é inteligente. E com a inteligência dele,
ele vai sair da situação. Mas a sabedoria, ela é além. Ela não deixa o crente cair na situação ruim. A diferença é essa. O crente não vai ficar na situação ruim porque ele tem sabedoria. Ele vai prever. A inteligência tu vai usar para sair, mas a sabedoria tu vai prever. Porque quem é sábio é o nosso Deus. Ele sempre prevê o futuro. E ele sempre sabe o que vai acontecer. Por isso que Cristo é a sabedoria genuína. Então, Davi, que foi o melhor rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, em Provérbios 4:3, diz assim, aqui é Salomão falando: quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e meu querido pai me ensinava, dizendo: guarda em teu coração as minhas palavras, busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueça das palavras que saem da minha boca, nem delas te afaste. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama, e ela te dará segurança. Que conselho é esse? Davi poderia dar vários conselhos para Salomão, mas ele deu esse conselho: meu filho, busca a sabedoria. Busca, se for possível, tu compra a sabedoria, mas não deixe que ela se afaste de ti. Qual é o conselho que tu tem dado para o teu filho? Tu tem pelo menos dado conselho para o teu filho? Porque Davi deu esse conselho. Porque Davi, ele foi guerreiro. Ele poderia ter dado conselho: meu filho, peleja igual eu, guerria igual eu. Mas não. Ele: meu filho, usa a inteligência, não usa a força não. Usa a inteligência, usa a sabedoria. E o que foi que aconteceu? Salomão, aos seus 15 anos, segundo os pesquisadores aí, mais ou menos 15 anos, Deus se revelou para ele. Em 2 Crônicas, capítulo 1. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1. Aqui ainda não é a pregação, viu? É só a introdução. O que Deus me entregou é mais... Aqui é só para você entender. 2 Crônicas, capítulo 1. Versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Amém? Amém. 1, versículo 7. Fica um pouco antes de Salmos. Vamos lá. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dou. O Senhor apareceu para Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dou. Como eu falei no começo, hoje em dia imaginei Deus chegando para um jovem e perguntando isso: pede o que tu quiseres que eu te dou. O jovem ia pedir o quê? Qual é o melhor celular que tem aí? Tecnologia aí. Ia pedir iPhone, ia pedir carro. Mas como Salomão foi instruído pelo pai, recebeu conselhos, Davi falava sempre, martelava sempre na cabeça: meu filho, busca sabedoria. Busca sabedoria, pede sabedoria. Aí na hora que Deus fez a pergunta, veio logo na mente dele. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um
povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este povo? Quem poderia julgar este teu tão grande povo? Salomão pediu sabedoria. Aleluia, Jesus. Aí o que foi que Deus falou quando ele pediu sabedoria? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouve isto no teu coração, e não pediste riqueza, nem honra, nem fazenda, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual eu te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti tiveram, Oh, glória. e depois de ti não haverá. Oh, aleluia. Vocês entenderam aí? Eita, Jesus. Salomão pediu apenas sabedoria, mas como Deus gosta de abençoar, Deus gosta de uma oração, Deus gosta da verdadeira oração, igreja. O homem não pensou nele, não. Ele pensou em quem na hora que ele pediu? Me dá sabedoria para me saber julgar a necessidade do teu povo, Deus. Ele não pensou nele, não. Aí Deus, então tu vai ganhar riqueza, tu vai ganhar honra, tu vai ganhar tudo. E não vai existir outro rei mais rico do que tu, não. Não vai existir. E nem houve. Então, até hoje, Salomão foi o maior rei, o rei mais rico da história. Salomão. Porque ele soube orar. Eita, Deus. É forte. Agora nós vamos para a palavra. Vai lá para Samuel. Para nós começar a pregação. Samuel o quê? 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel. Versículo 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Amém? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Só até aqui. Eita, Deus. Todos nós, quem é que não conhece essa história de Ana? Ana, que era esposa de Elcana, que tinha uma rival chamada Penina. Rival que humilhava ela, porque ela não tinha filhos, e Penina tinha. Ana se sentia humilhada, porque não ter filhos hoje em dia não é nada não, mas naquele tempo significava muita coisa. Para quem não sabe, quando a pessoa não tinha filhos naquele tempo, significava que não tinha Deus. Deus não era com ela. Porque um filho simbolizava muita coisa. Então Ana orava, e Deus não respondia. Por que Deus não respondia às orações de Ana? Porque Ana estava orando de forma errada. Ela apenas estava pedindo um filho. E é o que nós sempre fazemos.
Nós estamos passando por situações difíceis e nós, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, eu preciso de um carro para fazer a tua obra aí. Mas eu só estou falando de migué. É só para ganhar um carro novo. E Deus sabe do nosso coração. Deus, Ele sabe. Antes de tu pedir, Ele já sabe o que é que tu vai pedir e como tu vai pedir. Então, na hora de tu pedir, tu pensa bem, igreja. Nós temos que pensar bem, porque não adianta não, a gente está perdendo tempo pedindo de qualquer jeito não. Porque Deus, Ele olha para a necessidade. Que necessidade é essa? Eu vou te dar um exemplo. Nós temos que olhar a necessidade de Deus. Aqui em Samuel, para você entender melhor, em Samuel capítulo 3, escuta aí, ó. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não o podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Vocês não entenderam isso aqui, mas é profundo isso aqui. Aqui está falando que os olhos do profeta estavam fechados. E a lâmpada de Deus estava se apagando. O que é isso? A presença de Deus não existia mais naquele lugar. E qual era a necessidade de Deus naquele momento? Era um profeta. Porque aquele ali já estava ultrapassado. Então Deus olhava para a humanidade e queria um profeta. Mas não tinha ninguém disponível. Só que Ana resolveu mudar a sua oração. Ana resolveu orar diferente. E ela orou dessa maneira: Senhor, se tu me der um filho, varão, eu vou te dar ele de volta. E ele vai ser teu, para tu usar ele da forma que tu quiseres. Aí Deus olhando aquilo ali, Deus lá de cima olhando aquilo ali, quantas mulheres estéreis estavam orando naquele tempo? Porque naquele tempo era mulher estéril de todo lado. Quantas mulheres estéreis estavam orando e pedindo? Só que Deus olhou para a oração de Ana e disse: calma aí, o que foi que ela falou? Ela disse que me dá. Então agora ela vai ganhar. Ela disse que me dá, então agora eu vou trabalhar em favor dela. Agora o céu vai se mover para o milagre de Ana acontecer. E quando Ana orou dessa maneira, não passou nem um ano não. Ela já estava com a criança. Ela criou a criança. Quando o menino completou 5 anos aproximadamente, ela levou para o sacerdote ali criar. Ana, ela fez ainda melhor. Deus entregou uma criança para ela, mas ela estava devolvendo um profeta. Porque Ana, ela levou para escolas de profeta e deixou o filho dela: ó, tu vai aprender tudo que esse homem te ensinar. Porque Eli era um profeta. E Samuel foi crescendo e aprendendo tudo aquilo que Eli sabia. Eli foi ensinando a Samuel. Então, Ana fez ainda melhor. Ela devolveu o melhor para Deus. O que é que nós temos apresentado para Deus? Nós temos entregado alguma coisa para Deus? No meio da nossa oração, nós fala: Senhor, se tu me der isso, eu te entrego isso. Nós fala dessa maneira. Enquanto a nossa oração não sair desse nívelzinho de olhar só para o nosso próprio umbigo,
Vai demorar. Vai demorar. Quem é que já orou e não foi respondido? Fora eu. Igreja, tem tanta oração que eu pedi a Deus que nunca aconteceu nada. Mas é porque eu não sabia, eu não entendia que eu tinha que pedir direito. Até para pedir a gente tem que saber pedir. Como foi o que o Tiago falou aqui no começo? Tiago falou o quê? Pedes e não recebeis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Porque a gente pede muito mal. A gente pede sem sabedoria. A gente pede de qualquer jeito. Nas nossas orações, a nossa necessidade tem que estar atrelada com a necessidade de Deus. Eita, pai. Tem que estar no mesmo. Tem que estar na mesma sintonia. O meu pedido e a necessidade de Deus. Porque Deus tem várias necessidades. E Ele precisa da nossa contribuição. Só que a gente só pede besteira. A gente não pede coisas que vai servir para edificar, para aumentar, para expandir o reino de Deus. A gente não sabe orar, igreja. Nós precisamos buscar a sabedoria. Oração com sabedoria muda até os pensamentos de Deus. Você sabia disso? Que oração com sabedoria muda até os pensamentos de Deus. Quem é que lembra quando Moisés subiu o monte e o povo começou a adorar os ídolos lá embaixo? Quem é que lembra? Fizeram lá um bezerro de ouro, começaram a adorar. Aí Deus falou para Moisés lá em cima: Moisés, o povo está adorando os ídolos. Moisés, desce lá que eu vou destruir todo mundo. Deus falou dessa maneira: desce lá que eu vou destruir tudinho e vou fazer de ti o meu povo. Vai sair de ti o meu povo. Aí Moisés olhou aquilo ali: Senhor, não faz isso não. Aí Deus: por quê? Ele está falando com Deus, viu? Não é com qualquer um não. Por quê, Moisés? Senhor, o Senhor tirou o povo do Egito, trouxe aqui para o deserto. Imagina aí se o Senhor matar esse povo. O que é que não vão falar do Senhor por aí? Será que vão falar bem do Senhor por aí? E Deus, ele se preocupa muito com a honra dele, viu? Aí Deus olhou. Aí que é a oração. Tá entendendo? Moisés deu uma ideia. E o Senhor: tá certo, Moisés, vou destruir não. Mas a minha vontade era essa. Mas como tu orou desse jeito, eu não vou destruir. Só que tu vai lá e corrige aquele povo lá. A nossa oração, se for com sabedoria, ela muda os pensamentos de Deus. Ela move os pensamentos de Deus. Por que a gente não recebe o que a gente pede? Porque a gente só pede para o nosso próprio umbigo, a nossa própria vontade. Nós não pensamos nos outros, não. Na hora da oração a gente não pensa no próximo. Todo ser humano é desse jeito. Quando tem um diferenciado que ora da forma correta, recebe o milagre. Porque Deus, ele está disponível para entregar tudo aquilo que o povo dele necessita. Aleluia, meu Deus. E Ana orou da forma correta e recebeu e entregou para Deus. Ela cumpriu o voto, porque na palavra de Deus fala que ela fez um voto com Deus e ela cumpriu o voto. Será que a gente tem cumprido os nossos votos? Quando a gente olha para a necessidade do outro, Deus fica louquinho para ver a gente olhar para a necessidade do outro, para ele entregar. Certa vez, há pouco tempo atrás, eu estava passando por uma dificuldade no meu trabalho. As vendas estavam ruins,
as portas estavam se fechando. E era Deus que estava fazendo isso. E eu orava, Senhor, me abençoa. Olha o jeito que eu orava. Senhor, me abençoa, Senhor. Abre as portas aí. Envia cliente para mim. Eu só orava assim. Aí nada acontecia. Eu estava em tempo de mudar de profissão já. Só que apareceu o Jonas e a Luana. Aí Deus foi começando a falar comigo. E eu fui começando a sentir uma vontade assim de ajudar eles. Só que eu não sabia como ajudar. Que eu não estava conseguindo ajudar nem a mim mesmo. Aí eu comecei a mudar a minha oração. Eu comecei a orar assim, ó. Senhor, me ajuda, porque eu quero dar um emprego para o Jonas. Eu quero ajudar ele. Só que eu preciso da tua ajuda, Pai. Porque do jeito que está, não tem como. Igreja, quando a gente ora dessa maneira, eu orei e nem sabia. Foi sem saber, porque eu estou estudando isso aqui agora. Agora que eu estou entendendo o que é oração, de verdade. Mas eu orei e foi. Aí quando veio na minha mente a lembrança. Tu lembra do jeito que tu orou? Aí eu lembro. Então, foi de uma hora para outra. Foi de uma hora para outra. O negócio começou a melhorar e eu, Jonas, bora trabalhar comigo. E Deus começou a abrir. Eu dei o primeiro passo e Deus fez o resto. Porque nós temos que ter fé que Deus vai fazer. Aleluia. Só que a nossa oração tem que ser a oração que alcance a Deus. Tem oração que não chega nem nas nuvens. Aquela que a gente só olha para nós mesmos, não chega. Porque a palavra de Deus não mente. Ela é bem clara. Quando a gente ora para ajudar o próximo, aí a gente alcança. Glória, é verdade. O que é orar? O que é orar? Igreja, orar é falar com quem já sabe o que vai acontecer, com quem já conhece o futuro. Orar é isso, é a gente falar com ele lá, ó, que conhece o futuro, conhece tudo que vai acontecer. Certa vez, Davi estava fugindo do rei Saul, e ele estava numa cidadezinha lá chamada Ziglag, parece Ziglag. Aí ele passou um tempo lá e deixou o acampamento dele por um tempo, porque Davi já estava com um acampamento grande. Quando Davi voltou para o acampamento, ele chegou lá, os filisteus tinham sequestrado os seus filhos, as mulheres, tinham roubado um bocado de coisa, tinham feito um destroço lá, tinha ficado só os homens lá, tudo machucado. Imagina aí, se fosse eu e tu, numa situação dessa. Nosso filho sequestrado, será que a gente ia lembrar de orar? A gente não ia sair feito doido não procurando. Só que Davi era sensacional. O que foi que Davi fez? Davi mandou logo chamar o sacerdote. Davi era ousado, viu? O sacerdote veio com aquelas vestes de sacerdote. Aí Davi falou assim, ó: me dá as tuas vestes, que eu mesmo vou orar. Eu não vou deixar a minha vida ser a minha vida nas tuas mãos, não. Eu quero eu mesmo falar com. Me dá aí. E não podia não, viu? Só quem podia entrar na presença de Deus eram os levitas da tribo de Levi. E Davi não era. Aí o sacerdote obedeceu. Davi não era o rei ainda, mas ele já tinha o seu povo, já mandava, já era o rei deles. Estava esperando só o rei verdadeiro morrer para ele assumir tudo. Então Davi vestiu a roupa sacerdotal e entrou na presença de Deus e se humilhou. E o que foi que Davi orou? A palavra de Deus fala que Davi falou assim: Senhor, se eu for contra os filisteus, eu vou ter vitória? Aí Deus:
Pode ir, que tu vai ter vitória. Aleluia. Pronto, aqui é só a confirmação. Davi tira a roupa e sai. Bora, pessoal, reúne aí o exército aí que nós vamos. Deus disse que nós vamos ter vitória. Vamos lá. E foram. Só que eles saíram sem rumo. Eles saíram feito doido. Só que no meio do caminho ia passando uma pessoa que estava morre não morre. Estava lá arquejando no meio do deserto. Aí Davi levanta a mão e manda parar a cavalaria. Para, pessoal. Aí os cabas tudo, não, Davi, tu ainda vai parar, manjo. Vamos procurar, tu ainda vai parar para esse cara aí. Não é nem da nossa tribo. Aí Davi, tem calma. Deixa eu falar com ele aqui. Aí Davi conversou com ele. E ele explicou que estava vindo não sei da onde. Aí Davi alimenta o homem. Deu comida, deu bebida. O homem estava fraco, era de fome e de sede. Quando tu está mais preocupado com os outros do que com você mesmo, se prepara para receber. Eita. Davi, ele se preocupou mais com o homem do que com ele mesmo. Naquele momento. Todo mundo avexando, vamos Davi, vamos. Mas ele espera. Tem uma pessoa que precisa da nossa ajuda primeiro. Aleluia. E o que foi que aconteceu? Quando a gente se dispõe a ajudar o próximo, mesmo a gente precisando mais do que ele, tu se prepara. Se prepara para receber. Aí o que foi que aconteceu? O rapaz, quando ficou são, falou, não, eu vi um povo com várias mulheres, falou que tinha visto. Aí Davi, então pronto, nós já temos um rumo certo. Então tu pode guiar a gente? Posso, mas só se tu prometer que tu não vai me matar. Aí Davi, eu prometo que eu não lhe mato. Pode tomar a frente aí, deu um cavalo aí pro homem. Davi estava sem rumo. Davi estava perdido, sem saber para onde ir. Mas quando ele ajudou aquele rapaz, Deus olhou para o que Davi fez e o homem virou um GPS para Davi. O homem virou um GPS. Davi tinha, às vezes quando a gente está sem rumo, o GPS não guia a gente. O homem virou o GPS de Davi e levou até lá. Davi chegou lá, matou até os cachorros. Não sobrou nada. Pegou a família, as mulheres e ainda mais